É meio difícil a gente passar essa semana inteira e não querer comentar sobre a caminhada do Nicolas. Em especial quando a gente trabalha com comportamento humano, filosofia, sociologia, a gente tem todo esse arcabouço. E bom, será que o Brasil acordou? Será que o brasileiro realmente despertou? E se despertou para qual manhã? Para qual momento? Porque pensa comigo, ó, ao longo da semana eu e você assistimos esse fenômeno, que foi o caminhar do Nicolas, 240 quilômetros, de uma cidade chamada Paracatu até Brasília, o ponto mais alto de Brasília, que foi a Praça do Cruzeiro, né, onde finaliza ali todo o ato, inclusive com um raio que na hora que aconteceu eu fiquei meio assim, falei, não sei se está certo, se é isso mesmo, mas depois eu revi minha postura e falei, era isso mesmo. Mas não é um evento que se esgotou. A caminhada do Nicolas ela não se esgota em si, ela transcende. Ela não é uma mera mobilização política, mas ela é um simbolismo social que nós temos. Isso é fato. O que começa com uma única pessoa e sua equipe ali, vira um evento de mais de, sei lá, 30, 80, 100 mil pessoas ali, não sei qual é a contagem que nós temos oficial. E você começa a pensar, caramba, o que aconteceu? O que isso nos traz? E aí, ao longo do dia de hoje, foi um dia um pouco mais tranquilo por aqui, eu falei, cara, deixa eu desenvolver uma tese, deixa eu pegar aqui os autores que eu já li. E esse é o vídeo de hoje, é uma tese sobre o que é o Acorda Brasil. Não do ponto de vista do Nicolas, porque o dele é outro, mas do que a gente, enquanto sociedade, enquanto massa, enquanto construção, podemos pensar sobre isso. Porque a primeira coisa que me chamou atenção, e muita gente falou sobre isso, é o gesto, é o caminhar. O Nicolas ele não foi lá no palanque fazer um discurso, ele não foi no congresso fazer um discurso, ele não foi numa entrevista, ele não fez uma live, ele não fez nada, ele fez um ato físico e extremamente exaustivo. Enquanto milhares de opositores, os políticos de esquerda, vão lá e ficam pleiteando quem tem mais tempo de ação no Instagram para falar bobagem, Nicolas ele fez algo que vai além, que transcende, de fato, que é o ato físico. Percorrer uma estrada gigantesca, 240 quilômetros, sob chuva e sol, sobre temperaturas variadas, sobre riscos variados, risco de atropelamentos, risco de alguém tentar fazer alguma coisa contra ele, por aí vai. E a gente, quando começa a estudar sobre isso, a gente não pode descartar tudo que a gente está vendo. Porque, por exemplo, existe na fenomenologia da percepção lá do Merleau-Ponty, que é o seguinte: o nosso corpo ele não é um instrumento por si só. O nosso corpo ele diz mais. A nossa existência, ele é transmitido através dele, perdão, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas emoções. Então, quando o Nicolas ele caminha, ele não está só andando, se deslocando, ele não está só percorrendo, ele encarna aquela mensagem, um acorda Brasil. Um corpo exausto, os pés machucados, colete à prova de balas. Cada elemento daquilo ali que você vai vendo, as massagens, o gelo, dormir a primeira noite numa estadia completamente nada a ver, a segunda lá na casa de uma pessoa e depois em outros lugares. Cada momento daquilo ali compõe a narrativa de sacrifício que dispensa muitas dessas explicações. Dispensa as mirabolações que a gente faz. Porque é só aquilo ali, só quem viveu aquilo ali, desde o primeiro dia. E isso dialoga também com o autor lá de 1969, Victor Turner, se não me engano, que ele fala sobre o que a gente chama de liminaridade, que é o processo de um ritual. Você já viu aqueles rituais onde, por exemplo, o cara lá para, sei lá, virar homem lá na tribo indígena, o cara tem que catar 50 mil abelhas, formigas, não sei o que. Então nós temos rituais de amadurecimento. E é muito engraçado porque o Nicolas ele fez isso. Ele fez um ritual de amadurecimento. Ele pegou uma foto dele
um trecho, né? Do primeiro dia, ele gravando o vídeo, e o último dia, ele chegando. A cara toda arrebentada, vermelha, ensolado, o cabelo todo lascado. Mas tem uma coisa diferente, o olhar. O olhar. O olhar do Nicolas naquela foto. Aquela comparação ele muda. A caminhada, ela opera como esse rito de passagem. Nós temos um estado inicial, que é essa apatia do brasileiro hoje. Esse entorpecimento. Que é o que a população vive, de modo geral. E a gente mudou um pouco isso, né? É nítido que o Nicolas ele conseguiu puxar essa corda que a gente teve lá em 2013 também. Nós temos a travessia, que são esses 6 dias de jornada dele. E o renascimento simbólico, que é quando ele chega em Brasília, ali na praça e tal. Aí tem a multidão esperando, tem o raio, tem a chuva, tem o lamaçal. Aí vem todos os simbolismos que é o nosso despertar. Né? Só que aí você pensa, então quem teve despertar? O cara que saiu lá de Paracatu também? Não. E essa é a parte legal. O cara que saiu de Goiânia às 4 da manhã para caminhar junto, que foi lá no ponto de encontro às 8 e caminhou junto os últimos 15, 20 quilômetros que seja. O cara que pegou um avião, parou em Goiânia, Goiás ali e tal, e foi junto com a galera, que parou em Brasília, foi encontrar lá num ponto de entrada da cidade. Todas essas pessoas, independente do quanto elas caminharam, ele não está só apoiando uma causa. Ele está participando de uma experiência. De uma experiência de transformação. Transformação coletiva. Todos nós que assistimos aquilo, que acompanhamos quase como um reality show, com o celular na mão, vibramos, sentimos, nos angustiamos, nos preocupamos. Nós passamos por parte da experiência de transformação. O Gustave Le Bon, que é um sociólogo, ele traz muito isso pra gente. Ele já trazia isso há muito tempo. Há muito tempo. Não vou dizer há quase 200 anos, porque ele é de 95. Ele é de 1895. Mas ele fala disso na psicologia das multidões. Que nessas aglomerações o indivíduo ele experimenta uma fusão social. Uma fusão com aquele grupo. Uma dissolução parcial da sua própria identidade a favor do coletivo. Black Bloc, ele é isso. É o cara que está lá na muvuca e ele se funde com a multidão para fazer uma bagunça. Porque ele sabe que vai sair impune. O cara que vai na caminhada, por mais que vocês não achem que seja uma boa comparação, e eu entendo o porquê disso, ele vai ali, ele se funde com a multidão. Então são processos parecidos. Claro, fins diferentes, mas processos parecidos. Você vê o relato das pessoas. O Nicolas veio tirar o que estava engasgado na garganta. O Nicolas veio limpar a sujeira. Ele coloca em palavras, em ações, aquilo que eu não consigo. E o Nicolas, ele vira um líder. Por mais que ele ainda não queira esse papel direito, mas ele é um líder. Ele tem uma forte liderança, ele tem uma forte persuasão. Ele é um porta-voz de tudo aquilo que as pessoas sentem, essas emoções, dos valores que são acreditados e semeados, e coisas que individualmente as pessoas não conseguem articular, mas quando elas vão para o coletivo, aquilo acontece. Freud falava a mesma coisa quando ele fala da psicologia das massas e análise do eu, ele traz a mesma questão. O Freud, só para vocês terem uma noção, ele aprofundou isso, essa análise da identidade, porque é um mecanismo de identificação. O membro de um grupo ele se vincula entre aquelas pessoas, né, entre si, porque eles compartilham os mesmos objetivos, eles têm os mesmos valores, as mesmas crenças, eles olham para o líder. E há aqui um ponto específico da particularidade que me chamou a atenção. O Nicolas, ele em nenhum momento, efetivamente, ele se apresenta como objeto final de devoção disso. Não. Ele ainda se coloca no papel de que ele é só mensageiro. Ele é um intermediário. O negócio é para todos. Para todos. Claro que ali ele, pelos valores que ele transmite, pelos ideais que ele tem, soa mais à direita, mas o cara que está no centro, o cara de esquerda que está cansado de algumas coisas, que não é esse militante, o cara que é sensato, ele olha aquilo ali e fala, cara, isso aqui
isso aqui me puxa também. Né? Ele fala dos presos políticos, dos presos injustamente, porque de fato são injustas as prisões que aconteceram no dia 8. Claro, tem uma ou outra ali que é ok, mas a maioria é injusta, você tem que saber disso, você tem que ter bom senso para isso. As questões que acontecem com o Bolsonaro, goste ou não dele, são injustas também. Pela liberdade, pelos escândalos de corrupção que só aumentam cada vez mais. Então ele vai colocando essas mensagens acima dele. E ele se oferece como servo disso. E quem apoia, vai junto. Ele é um servo da causa. Isso amplifica mais ainda o simbolismo que ele tem. Justamente porque ele não se coloca como dono, como líder, como representante. Não. Ele se coloca como um cara que resolveu caminhar. A primeira vez que eu vi o vídeo, quando ele começou a anunciar que ia fazer a caminhada e tal, eu pensei assim, legal, o cara vai se regular, né? Ele vai ventilar. Quando você começa a falar demais, você está ventilando. É uma forma de regulação emocional. Você caminhar é uma forma de regulação emocional. Pensa, você caminhar 240 quilômetros. Eu acho, assim, não sei, né? Mas passa pela minha cabeça que esse cara, ele... né, o Nicolas, ele não tinha noção de nada, assim. Ele só... Vou caminhar, cara. Vou caminhar. Vou dormir onde tem que dormir, vou comer onde tem que comer, mas eu vou caminhar. Preciso desopilar, preciso regular. E aí você começa a entender que o que era uma regulação, um simbolismo, realmente vira um ato político, e tudo bem. Vai fazer parte disso. Que talvez seja esse processo, né, de regulação emocional que tenha conduzido tudo. Pensando no ressentimento, por exemplo. Que é uma emoção que nasce da impotência. Que é quando a gente sente que sofremos injustiças, mas não temos meios para repará-la. Que a gente passa por questões acima do nosso controle e não temos energia para poder mudar aquilo ali. Então essa energia, esse ressentimento, esse ressentir, ele acumula. Ele acumula. E como eu falei, ele precisa ser regulado, ele precisa ser expresso. E a caminhada se tornou isso. O movimento Acorda Brasil, ele é um movimento desse ressentir. Ressentir as injustiças que vivemos. Ressentir as amarguras que nós temos. As impunidades que nós vemos. O quanto o Brasil está afundando em diversos setores. Porque, normalmente, se você tem bom senso, se você tem senso crítico, você consegue acordar para tudo isso. Senão, você é um militante. E militante não vai dialogar porque militante não está sentindo essas coisas. Militante já está desocupado na cabeça dele. E aí você começa a entender que o ressentimento é isso. Eu ressinto aquilo ali, então eu preciso expressar, eu preciso fazer algo. E o movimento Acorda Brasil, ele vai canalizando cada um desses afetos. A sensação de que há desmandos, injustiças, prisões arbitrárias, isolamento, censura, cerceamento, que o cidadão comum não pode reverter pelas vias institucionais, e de fato não podemos. Eu não acredito que a gente possa, porque para mim todas as instituições já estão aparelhadas e corrompidas. Para mim o Brasil não vai caminhar para uma coisa melhor, porque o Brasil é imenso. É imenso. Nós não somos tão unidos quanto parece. Porque no mesmo dia que o Nicolas fez a passeata dele aqui em Brasília, no dia que ele chegou, que foi ontem, domingo, a outra deputada, acho que era a Hilton, se não me engano, uma coisa assim, foi lá e fez uma outra manifestação. Falei, cara, pra quê? É sempre essas brigas de narrativa. É sempre isso. Tem um livro chamado A Distinção do... Não vou saber sobre o nome do cara, é Pierre Bourdieu, alguma coisa assim. E ele fala muito isso. Os movimentos políticos, eles também são disputas pelo capital simbólico, pelo simbolismo, pelas narrativas. Capital é o quê? Aquilo que vem primeiro. É a capitânia, é o principal. Quem domina o capital simbólico, quem domina a cultura, quem domina a linguagem, domina a vida das pessoas. E o direito
de poder nomear a realidade, de definir quem são os opressores e os oprimidos, os vilões e os heróis, os justos e os injustos. Quem tem esse poder domina a sociedade. Quando o deputado declara a cada 10 quilômetros, quando o Nicolas a cada 10 quilômetros chega ali e ele vai nomeando as pessoas que foram presas e injustiçadas, ele traz uma personalidade, ele traz uma persona, ele está realizando um trabalho de consagração, de consagrar aquilo ali, dar graça novamente, que é transformar os réus em martírios, transformar os réus em símbolos, as sentenças em uma perseguição. É narrativa, é o processo, é assim. Isso é o capital simbólico. Quando eu pego do outro lado e desumanizo alguém, porque este cara é um fascista, é um nazista, é não sei o que, estou desenvolvendo o meu capital simbólico diante daquela população que eu comunico. Quando o Lula vai lá na eleição e fala da picanha, ele não está falando da picanha real. Ele está usando capital simbólico, um simbolismo. Que é o que as pessoas querem. Qual é o imaginário da pessoa? Cara, eu quero chegar na sexta-feira, sábado, domingo, descansar, cervejinha, picanha, musiquinha, acabou. Acabou, eu só quero isso. E ele faz isso. Isso é um capital simbólico. Quando você pega um político de direita que coloca para você que você quer enriquecer, poder viajar, ir para Disney, é outro capital simbólico. Isso é capital simbólico, gente. Entenda? E aí nós entramos num ponto que é o paradoxo, que é o que eu considero um núcleo filosófico disso tudo. Na carta aberta que o Nicolas faz, né, no primeiro dia, ali, antes da caminhada, efetivamente, ele coloca assim: a caminhada ela não é uma bala de prata. Ela é, antes de tudo, um ato simbólico. E símbolos importam mais do que muitos imaginam. E, novamente, a sabedoria que o Nicolas traz e o risco que tem nessa declaração são fundamentais. A sabedoria está no reconhecimento de que a política ela não opera apenas num registro instrumental, institucional. Ela entra num aspecto simbólico do ser humano. A criatura ela não age e não reage ao mundo. Ela interpreta, ela sente e ela reconstrói. Nós reconstruímos através dos símbolos que nós temos. Os símbolos não são os adornos da política. Eles são a matéria-prima. Eles são aquilo que dão luz à política, sentido à política, assim como a religião. Assim como a religião. E esse é o ponto do simbolismo. O risco da mensagem ali, que o Nicolas traz, isso é alertado também por uma autora, acho que é uma autora na verdade, que é Hannah Arendt, alguma coisa nesse sentido, na minha pesquisa pelo menos foi que eu lembro desse nome, que ela fala isso pra gente, que os movimentos eles substituem essa pluralidade da política pela unidade mística do povo contra os seus inimigos, e aí normalmente o povo é um simbolismo, o inimigo é outro simbolismo, você começa a ter outros movimentos acontecendo. Por exemplo, quando o senador Cleitinho ele chega ali e declara que o país não aguenta mais tanto desmando, ele está invocando uma totalidade. O país, o povo, o Brasil, essa imensidão, não é todo mundo. São algumas pessoas, maioria ou minoria, né, que por definição não tolera essa dissidência interna, né? Afinal, quem discorda está fora do povo. Quem discorda não faz parte daquilo. É tipo aquela ideia de eu chegar para a pessoa e falar assim: você é a favor de punir pedófilos? Ninguém vai falar que é contra. Porque você não quer fazer parte de um outro grupo.
E aí eu coloco mais simbolismo, mais narrativa naquilo e eu mudo um pouco. É o que acontece com relação ao aborto, por exemplo. Isso é muito claro, os americanos fazem muito isso. Chega lá e fala assim, você é a favor de vi que você é pró-aborto e tal, realmente, o feto não é gente, tal. E faz todo aquele discurso. E ele, eu tô aqui, eu sou parte integrante de uma instituição que nós fazemos aborto de cachorros. A pessoa, não, é diferente. Não é, são dois fetos. São dois seres vivos. Só que eu começo a mudar a narrativa e aquilo é o que a gente chama de paradoxo do símbolo, né? Porque você tem o mesmo símbolo agindo de duas formas diferentes. Pelas narrativas externas ao símbolo, né? Ao redor daquilo ali. Então, quando o Clayton ele fala isso, né? O povo, ou qualquer outro deputado, senador, enfim, fala que o povo não aguenta mais, não é o povo. É a sua bolha. E isso a gente precisa estar atento. Porque se a minha bolha só dialoga com a minha bolha, eu não consigo falar com outras pessoas que estão fora dessa bolha. Eu preciso ampliar. Por isso que a gente fala de uma guerra cultural. A guerra cultural, ela é isso. É o uso do simbolismo para conversar com as pessoas ao nosso redor. É o uso da linguagem para eu conseguir persuadir outras pessoas a acreditarem na minha causa. A própria metáfora do Acorda Brasil, ela é isso. Ela pressupõe que nós estamos, não porque não estejamos, pelo menos a mesma, eu concordo muito com o Nicolas nesse sentido, mas ela pressupõe que a gente esteja num estado de sono, de entorpecimento, de inconsciência nesse sentido. E que é preciso emergir, estar consciente. Mas, se a gente fosse aqui mais filosoficamente, quem está de fato acordado? Tá, você fez a manifestação, você foi e tal, e aí? Depois? E depois? Eu gosto muito da metáfora do despertar, de não estar entorpecido, porque ela é sedutora. Ela promete uma clareza, né? Nossa, vamos fazer alguma coisa. Só que, normalmente, ela não é um fim em si mesma. Ela é um contínuo. A névoa se dissipa, você ganha clareza, a verdade aparece e tal, beleza. Mas e aí? A quem serve essa clareza? Que interesses se ocultam neste processo? Sobre a aparência dessas evidências. Claro, não estou aqui para desqualificar, novamente apoio, acho bacana, mas a gente tem que lembrar que são narrativas, são processos simbólicos. E seria até da minha parte de ser desonesto intelectual nesse sentido, né? Humanamente insensível, mas vamos lá, o cara saiu de Goiânia, 75 anos, levou esposa e filhos, acostumado com essas romarias, com essas movimentações. Ele olha aquilo ali, ele vai participar, ele vai ter todo um movimento ali e tal, autêntico, da fé, do simbolismo, da esperança, de mudança, de crescimento e tal. A dor que ele sente é real, não é simbólica. A injustiça que ele percebe, ainda que possa discordar da sua interpretação, é vivida como verdade. Mas, realmente, e aí? O que ele fará depois? O que ele fará depois? O cara pega o avião, vem para Brasília, passa um dia, uma manhã, tá, aquele chuva torrencial que alagou boa parte da cidade, inclusive. Eu quase estive nesse alagamento, porque eu ia numa feira aqui que alagou total. E aí, beleza, termina o evento, o cara pega, dia seguinte acorda, pega o avião e vai embora. Tá, e aí, você acordou para o quê? Novamente, não é desmerecer o evento. Qualquer evento social ele é digno. E essa talvez seja a grande ambivalência, né, ambiguidade que nós temos. Que é o meu fim dessa reflexão. O movimento Acorda Brasil, ele é simultaneamente uma expressão legítima desse descontentamento que nós temos com a sociedade hoje, principalmente política, mas ele é um risco de uma simplificação, um reducionismo. Porque não, se eu não der uma continuidade, e isso recairá sobre o Nicolas de novo, você tem a catarse coletiva, a mobilização quase partidária, por mais que não tenham tido bandeiras partidárias ali efetivamente. Né? Não há um partido por detrás, isso fica evidente. Existem ideais. É um gesto de fé,
É um cálculo eleitoral também, apesar do Nicolas não ser candidato a nada nesse sentido. Alguns outros, e o Nicolas fala isso no último vídeo, que ele viu assim, quem é de verdade e quem não é ali. Você vê toda essa resistência, esse movimento, essa catarse, essa recuperação, ok, tudo isso é importante, mas e depois? Talvez a tarefa do pensamento não seja escolher essas dimensões que nós temos hoje, né? Mas mantê-las em tensão. Mantê-las. Porque a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade que nós temos. É uma coisa sua. Ela é tão limitada quanto o seu dinheiro, quanto a sua vida. A atenção, ela não volta. Então você deu atenção para aquilo. Você prestou atenção ao que aconteceu. Sem pressa para condenar ou celebrar. Talvez essa atenção, vamos dizer assim, sem o juízo de valor, é o único gesto intelectualmente honesto diante do que a gente pode fazer. Que é uma coisa que eu coloquei nos meus stories recentemente. Que é, independente do que você ache, de que lado você esteja da narrativa, é imprescindível que você reconheça o poder deste movimento. E de fato, o brasileiro, essa galera que nós vimos, acordou. Mas volta à minha pergunta inicial. Resta saber para qual manhã. Ele acordou. Mas ele vai se levantar da cama? Ele acordou. E o que ele vai fazer com esse despertar?